vamos fazer um pequeno estudo do início do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa intenção é fazer esse estudo para todos os capítulos, para todos os tópicos, até do início ao final do Evangelho. É sempre bom a gente refletir que o Evangelho segundo o Espiritismo foi criado por Kardec com auxílio da espiritualidade. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? São as máximas morais do Cristo explicadas, para que fique mais fácil da gente entender. Uma explicação muito interessante e muito importante para que a gente possa entender todos os mecanismos de interseção das leis divinas com o ser humano e o ser humano entre os seres humanos. Por que eu devo ser bom? Por que eu devo ajudar? Por que eu tenho que respeitar as leis divinas? Tudo isso são princípios que devem ser estabelecidos para que tenhamos mais condições de melhor servirmos a causa do Pai. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro para a gente que ele não veio aqui brincar. Ele veio aqui cumprir uma etapa importante do processo evolutivo dele e para todos nós, seres humanos. Então, a nossa posição evolutiva aqui na Terra vai ser definida por aquilo que a gente faça de bem, até que ponto nós somos submissos às leis divinas. E tudo isso vai nos levar a estar numa posição mais evoluída ou estarmos numa situação menos evoluída. Portanto, nós devemos procurar prestar bem atenção em como nós estamos cumprindo as leis divinas para que a gente faça o melhor possível. E a gente aproveita essa estadia aqui na Terra para realizarmos o melhor possível. Moisés. Outro detalhe importante que é colocado, a gente vai voltar o slide aqui, é as 3 revelações. Moisés veio trazer a ideia do Deus único, o Cristo, o amor incondicional, Kardec explicando como e por que nós devemos respeitar as leis divinas, procurar valorizar as coisas divinas, e a aliança da ciência e da religião, ou da religião com a ciência. Né? E tem uma máxima, que do Espiritismo é a religião da ciência e a ciência da religião. Porque tudo que a gente ouve falar sobre os princípios das leis divinas são perfeitamente estabelecidos e esclarecidos por Kardec na codificação e, logicamente, pela pleiade de espíritos superiores que o orientaram a montar toda essa estrutura tão perfeita, tão entendível, para que nos esclareçam da importância de nós seguirmos a Jesus, da importância de nós estarmos agindo da melhor forma possível para sermos os melhores cristãos possíveis. A lei mosaica há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, a parte que Moisés colocou como lei de Deus, ela nos dá diretrizes muito importantes para que saibamos vivenciar o melhor possível na nossa jornada evolutiva. E a parte que ele colocou como legislação para conter o povo, para disciplinar o povo, para orientar ao povo hebreu quais os caminhos que deveriam seguir, quais as atitudes que deveriam tomar, então é a parte legislativa. E Moisés foi um grande legislador, dotado de uma mente poderosíssima, produzia efeitos mediúnicos fantásticos, provocava vários fenômenos que atemorizavam o povo e disciplinava também tanto os hebreus quanto os egípcios, quanto aquele respeito que se deve ter a Deus. E mesmo assim, a maioria das pessoas tentavam tomar atitudes que não eram tão condizentes com aquilo que se espera
das pessoas que seguem as leis divinas. Mas faz parte de um processo evolutivo. Se hoje na Terra nós ainda somos tão indisciplinados, imagine há 3.200 anos atrás como que era aquele povo, ou nós éramos diante de todas aquelas situações. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e não lhes presteis culto soberano. Ainda, será que nós saímos dessa casa de servidão do Egito? Ou ainda estamos presos a todos aqueles conceitos materialistas que os egípcios tinham naquela época? É importante nós refletirmos sobre isso. Nós estamos cultuando o Deus carro, o Deus casa maravilhosa, o Deus banco, com a conta bancária cheia de dinheiro. Tudo isso é importante, lógico. Mas tem coisas que são muito mais importantes. Principalmente valorizarmos a nossa relação entre nós seres humanos, valorizarmos a nossa interação com a nossa sociedade, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E quanto mais nós buscarmos nos inteirar desse sentimento de amor uns pelos outros, diante das leis divinas, melhor vai ser para todos nós. Aí vem uma parte que a Febe comenta. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Lógico, Kardec já sabia que tinha polêmica demais para ele colocar essa que não tem uma unanimidade nas suas traduções. Então, não vamos ater no detalhe de tradução, não estamos criticando a Febe, estamos apenas analisando essas informações à luz da ciência que nós dominamos, da ciência que nós conhecemos, que é a homeopatia. Então vamos lá. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. E existe uma outra tradução, na terceira e na quarta geração. Na terceira e na quarta geração, estaríamos deduzindo ou entendendo que é possível aquela pessoa estar reencarnada naquele momento da terceira ou da quarta geração. Então, o bisneto ou o tetraneto estaria pagando as contas daquilo que alguém fez lá atrás de errado. Mas só que tem que não diz, hoje a ciência não fala assim. Você tem um problema de saúde começando a despontar, por exemplo, hipertensão, você chega no médico e fala assim: alguém da sua família tem pressão alta? Ah, então você vai ter. Assim? Então, gente, a questão genética de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho, de pai para filha, ou seja, dentro do grupo familiar, ela vai estar interferindo, vai estar causando os devidos problemas na saúde da pessoa. Então, se nós temos os problemas de saúde inerentes à parte genética, nós podemos entender que as doenças são trazidas de outras vidas, geradas e adquiridas. Bom, se nós trouxemos uma doença de outra vida, então nós temos que procurar entender que nossos filhos estarão sujeitos a ter essas doenças também. Se nós geramos as doenças aqui com as nossas atitudes, nossos filhos estão sujeitos a ter essas doenças também. E se nós adquirimos as doenças aqui, logicamente estou falando de adquirirmos e gerarmos antes de termos os filhos. Se nós adquirirmos as doenças aqui, nossos filhos também estarão sujeitos a sequelas, às sequelas relativas a essas doenças. Portanto, o que Moisés descreveu até a terceira e quarta geração, ele estava explicando que as pessoas que cometerem determinados erros, eles vão se intoxicar de alguma forma, vão se lesar psiquicamente e fisicamente. A homeopatia mostra bem isso. É só estudar a filosofia homeopática, pegar o Organon da Arte de Curar e dar uma boa estudada, ler J. Michaud, Max Tetô, Jaqueline Babacem, médicos homeopatas consagrados,
que estão mostrando para a gente essa situação, José Laércio do Egito, estão mostrando para a gente essa relação. Não estou inventando nada, estou apenas explicando dentro daquilo que a gente estudou. E é uma coisa nova, tem só 220 anos que a homeopatia foi codificada por Hahnemann, certo? Então, é normal que as pessoas não saibam. É importante, então, nós entendermos essa parte, que é bem muito séria. E, para nós entendermos bem, aqui estaria a psora, assim classificada por Hahnemann. Aqui a psicose, o luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aditismo, DGO. O adoecimento sobe conforme está na setinha vermelha e a cura desce, na setinha azul. Então, se nós adquirirmos uma doença, ela vai ficar no nosso organismo até que a gente a trate. E para nós tratarmos, segundo a filosofia hahnemanniana, nós temos que usar a homeopatia correta. E no caso das doenças venéreas, fazer o tratamento miasmático. Isso leva a nossa descendência a ter mais saúde. E o Hahnemann disse, e vários autores comprovaram depois, que se a mãe tomar sulfur CHX durante a gravidez, o X é um número, que eu não vou citar ele aqui, porque é bom que a pessoa procure um terapeuta para tomar, ainda mais sulfur, com a sociedade atual precisa desse detalhe. Um sulfur CHX, durante a gravidez, a criança nascerá com a saúde invejável ou inacreditável. É importante nós entendermos isso, porque à medida que a gente entende isso, a gente vai entender que o que Kardec colocou para nós, aliás, o Kardec não colocou isso aqui para a gente, o que a Febvre colocou e fez a devida explicação, a pessoa não tinha conhecimento da homeopatia e nem refletiu muito sobre as questões genéticas nos processos adoecedores, certo? E Moisés, a gente não pode esquecer, ele era um sacerdote egípcio, ele foi criado como um príncipe egípcio, teve toda a educação dos sacerdotes. E sacerdotes egípcios eram pessoas que tinham conhecimentos, muito conhecimento, tanto de ciência, astronomia, medicina, e nós não temos nem 5% no domínio, conhecimento, nem 5% do que eles tinham naquela época, segundo Rochester. Aí, como nós falamos da homeopatia, nós temos aqui o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, Reflexões com Jesus, uma coletânea de 53 orações. Aí o Kardec interroga ao espírito do Dr. Moore, que era um médico homeopata que faleceu no Egito, o que ele tinha a dizer sobre a homeopatia agora que ele estava no mundo dos espíritos. E ele diz o seguinte: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, faceou muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá o vosso globo à perfeição. Então a homeopatia vai ajudar as pessoas a se melhorarem, vai ajudar as pessoas a se aperfeiçoarem, porque ela age nos aspectos mentais e emocionais. Nós vamos observar, tem alguns trechos da Revista Espírita que a gente separou, a gente vai fazer um estudo dele e vai postar também. Está de novo o livro. Nas traduções, essa aqui a gente vai pular essa parte, que é onde a Febvre vai fazendo as explicações dela, que nós não vamos entrar nesses detalhes. Segundo mandamento, não pronunciais em vão o nome do Senhor vosso Deus. O que quer dizer com isso? Que a gente tem que falar em nome de Deus e em nome de Deus com respeito, com amor, com segurança, porque falar sobre Deus, falar de Deus e falar com Deus, nós temos que ter um momento íntimo nosso de recolhimento e procurarmos falar da melhor forma possível para procurarmos estar bem, procurarmos estar em paz, em harmonia com todos os princípios que nós precisamos dentro do nosso processo evolutivo. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Como o povo hebreu era escravo no Egito, eles vivenciavam situações muito difíceis, muito delicadas. E durante esses momentos delicados que eles vivenciavam, então Moisés passaram a trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol. E as pessoas já cansadas não iam procurar as reuniões para conversar sobre Deus e principalmente Moisés articular o plano de fuga. Então ele criou uma regra que deveria ser cumprida por todos os hebreus. Não poderia trabalhar no sábado,
porque cairia uma forte maldição em quem os fizesse trabalhar. Como os egípcios eram muito supersticiosos, lógico, eles aderiram, aceitaram aquilo ali, aquela situação. Logicamente não deve ter sido muito agradável para eles aceitarem. E para os hebreus tinha uma grande vantagem, que no dia de sábado eles iam descansar e, como diz Rochester, orar é melhor do que trabalhar. Então eles estavam ali reunidos e discutiam o plano de fuga do Egito. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, para santificar esse dia de sábado, era o dia que eles tinham para o repouso, para o descanso, conforme a gente já explicou. Mas hoje, como que a gente vai santificar esse sábado? Dedicando algumas horas do dia a um trabalho social, a fazer o bem, a ajudar alguma comunidade, a ajudar alguma pessoa carente, para que realmente o bem, de uma forma mais ampla possível, esteja estabelecido na nossa sociedade. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E Jesus amplia o conceito de pai, mãe e irmão. Quem são meus pais, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a partir desse momento, nós temos que entender que existe algo muito maior para valorizarmos como pai e mãe. Mas os nossos pais e mães terrenos precisam ser respeitados, precisam ser valorizados. Por mais problemas que eles têm, por mais problemas que eles criem, nós temos que ter amor por eles. Temos que criar todo um mecanismo que os ajude, que os proteja. E depois vem a questão do não mateis. O não mateis é uma questão mais delicada. Por quê? Ele cita não mateis. Tem algumas outras traduções para não matarás. Mas ele não cita o que é que não pode matar. Então, se nós entendermos que esse não matar é matar um ser humano, tá certo. Mas hoje já existem várias campanhas para não matar os animais, para não maltratar os animais, para não desmatar, para não cortar árvore. Então, todas as, inclusive leis que vêm nos moldar os padrões evolutivos, vêm nos direcionar as nossas atitudes. Eu vi lá no Rio um outdoor atrás de um ônibus muito interessante. Tinha o desenho de um porquinho e de um cachorro. Aí estava escrito assim: se você gosta tanto deste, por que você também não gosta deste também? Por que você mata este e não mata este? Os dois não são animais tão fofinhos? Então estava lá o outdoor para as pessoas refletirem a questão de matar. Quando a gente vê lá na China aquelas fotos das pessoas carregando um balaio de cachorro para o abate, a gente fica chocado, porque não faz parte do nosso cardápio comer cachorro. Mas para eles fazem. Vai chegar um momento que nós vamos também achar um absurdo em guardar o porco para matar. Mas vai levar um bom tempo, porque as pessoas ainda são muito carnívoras, pelo menos é o que parece. Não cometais adultério. E o adultério, Jesus ampliou esse conceito. Ele diz que aquele que olha para uma mulher com maus pensamentos para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E mais à frente ele fala essa raça adúltera, quer dizer, a quem essa raça estava adulterando. Então ele coloca o adultério que nós podemos entender como transgressões. Aí ela vai ficar maior, vai ficar mais ampla para o nosso entendimento e principalmente para nossas disposições de buscarmos fazer o melhor. Não roubeis, não roube o seu tempo, não roube os sonhos de alguém, não roube a esperança de alguém. Vamos procurar valorizar as oportunidades que nós temos de fazer o bem, tanto materialmente ajudando, como também incentivando as pessoas a serem boas, a trabalharem no bem, a terem coragem de fazerem seus investimentos e de crescerem. Não cobiceis a casa do vosso, não desejais a mulher do vosso próximo. Pulei um. Não presteis testemunho falso contra vosso próximo. Aqui entram mais detalhes. Podemos sair repetindo igual um papagaio tudo que a mídia fala, ou nós devemos ter um pouco mais de consciência e refletirmos bem antes de sairmos repetindo. Porque muitas das vezes a gente vê dentro do mesmo programa uma pessoa cheia de pessimismo, fazendo um discurso que você fica com vontade até de esconder debaixo da mesa. Aí chega outro e fala assim: mas tem tantas conquistas, tem conquista disso, conquista daquilo, mostrando situações melhores no mundo atual.
Então, é muito importante a gente ver o lado bom das coisas que estão acontecendo. O progresso vem acontecendo e nós temos que procurar. A gente já não mata mais as pessoas na rua por qualquer coisa. A gente já tem compaixão de defender até os animais. Mas a gente ainda não aprendeu a vigiar nossa língua. E aí, nós temos que ser mais vigilantes, temos que ser mais atenciosos. Não desejeis a mulher do vosso próximo, agora sim. Aí, o adultério lá atrás. Não cometeis adultério. Agora não desejeis a mulher do vosso próximo. Se a gente for observar, um homem casado ele pode cometer o adultério procurando uma garota vendedora de prazer ou garota de programa. Então ele está cometendo adultério. E o outro adultério é cobiçar a mulher do vosso próximo. Nossa, a mulher do meu amigo é muito bonita. Que Jesus os proteja e abençoa. E a mulher dele. Eu tenho que seguir a minha vida e ele tem que seguir a dele. Todos nós temos que procurar fazer o melhor. Lógico, temos tendências milenares, hábitos de pensar de forma indisciplinada. Não disciplinamos a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso pensamento. Mas o momento é de convite à autodisciplina, a buscarmos nos disciplinar para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas. E o 10º e último, não cobiceis a mulher, a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Uma vez eu conversei com um amigo meu, e ele disse assim, eu tinha muita inveja do fulano. Mas por quê? Aí ele tinha um cavalo, ele passava aqui na rua a cavalo, e eu ficava morrendo de inveja que eu não podia ter esse cavalo. Eu falei, poxa, mas um dia deixou você andar no cavalo dele, você saiu judiando. É porque eu tinha muita raiva. Isso, na homeopatia tem um remédio exclusivo para esses sintomas de muita inveja, é doença. E é uma doença que vai causar lesões mais para frente, bem delicadas. É importante então que a gente se discipline, se vigie para não deixarmos que essas doenças ganhem corpo. E outro detalhe importante é a gente buscar compreender que a gente pode se educar, que é possível a gente se educar, que é possível nós nos melhorarmos. Bom, aí o Kardec completa os seus estudos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que servia a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos e vícios também adquiridos no Egito, durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Lembrando que Moisés foi muito à frente do seu tempo. Ele estava há 3.200 anos da nossa era atual. E ele estabelecer todo esse código de lei, que serviu de parâmetro certamente para muitas outras leis que foram estabelecidas, ele era certamente, comprovadamente, um espírito superior. Tinha seus erros, tinha seus acertos, como todos nós estamos aqui na Terra, sujeito a várias situações, mas ele cumpriu a parte dele, bem cumprida. Então, concluindo, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só uma ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvido, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. E é evidente que aquele que incluía entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, portanto, propriamente ditas, revestiam-se, pois, de um caráter essencialmente transitório. Se a gente vê qualquer matéria, qualquer reportagem de alguém matando outra pessoa, seja na guerra, seja em outras situações de assalto, de crime, nos revolta, nos deixa muito constrangidos com aquela situação. E naquela época, onde a barbárie era muito grande, os impulsos humanos eram muito animalescos ainda, matava-se muito facilmente, muito provavelmente. Então, ele estabeleceu um código de lei, mas ele também deixou a questão de matar, exterminar em determinadas situações a pessoas ou aos inimigos. Mas pelo menos ele estabeleceu um parâmetro,
um código de leis. E as pessoas poderiam seguir essas leis escritas. E o que Moisés fez de mais importante foi deixar para nós a importância de levarmos os ensinamentos sagrados ao povo, às pessoas. Isso foi um legado muito grande que ele deixou para a humanidade ocidental, que até então não tinha essas informações. Os egípcios guardavam as informações das 7 chaves, ensinavam apenas para alguns, e só que eles faziam iniciações quando as pessoas, teoricamente, eles tinham poderes um pouco mais transcendentes, conforme a gente pode ver no livro Faraó Amenefitá. E também podemos ver mais um pouco sobre a vida de Moisés nesse livro, o Faraó Amenefitá. É uma outra versão, cada um com a sua interpretação, com respeito àquilo que a gente crê. A religião no Brasil é livre, nós temos livre interpretação, livre opção de escolha, e é bom que estejamos sempre pautados no Evangelho de Jesus, onde nós estaremos sempre mais seguros e buscando principalmente o nosso aperfeiçoamento. As leis divinas, conforme a gente vai ver nos capítulos vindouros, só esse honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec coloca um capítulo inteiro falando sobre o assunto. E é uma parte importante que ele mostra como que a gente tem que ver a humanidade como nossa família, mas também temos que valorizar a nossa família, aqueles que Deus nos colocou sobre o nosso teto para termos responsabilidade sobre eles. Tudo na nossa vida é composto de oportunidades de crescimento, de oportunidades de refazer-se a si mesmo e fazer o melhor pelos nossos semelhantes. E que Jesus nos abençoe a todos, para que nós possamos buscar nos fortalecer cada vez mais e estarmos sempre dispostos a trabalhar pela causa do bem. O Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o primeiro dos deveres para com Deus e para com o vosso próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, quando Jesus veio trazer as informações do mundo espiritual, das leis divinas para nós, e ele veio trazer de uma forma cabal, de uma forma aperfeiçoada. Talvez, certamente, nenhum dos mensageiros divinos que vieram à Terra trouxeram com tanta clareza, com tanta observação, com tanta propriedade, e vivenciou aqui na Terra tudo o que ele ensinou. Ele falou e exemplificou. Então, ele vem trazer para a gente, e principalmente aperfeiçoar a lei de Moisés, porque tudo se aperfeiçoa. Então, a doutrina espírita considera 3 revelações. Primeiro, Moisés, mostrando um Deus único, e principalmente a necessidade de se ensinar para o povo a ideia desse Deus único. Depois, Jesus veio trazer a essência das leis divinas. E mais tarde, Kardec vem nos trazer a compreensão dessas leis e as interações homem-espírito, o homem-espírito frente às leis divinas, principalmente o homem consigo mesmo, com o meio em que ele está e com o próximo. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, pois mais radical reforma não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então a essência de todo o ensinamento do Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda a lei está aqui. Então é um exercício muito grande que nós temos que fazer. Durante muitas existências, durante muitas vidas, nós aprendemos a guardarmos mágoa, guardarmos ódio, guardar rancor. E hoje nós estamos sendo convidados: ame, perdoe, edifique o bem, edifique as leis divinas, primeiramente no seu coração. Depois você vai aprendendo a fazer as outras coisas com muito mais naturalidade. Mas nós temos que começar. Temos que começar a desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de fraternidade e de caridade. Todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos. É um processo de aprendizado. Cometemos erros, cometemos acertos, aí a gente vai tudo bem, maravilha, e já consegui me adaptar
conseguir colocar em prática as leis divinas. Chega lá na frente, tem aquela pedrinha, mas ela entra no nosso sapato e a gente sai mancando dali. Ou seja, a gente comete um erro, que a gente se arrepende amargamente daquele erro, mas levantemo-nos e comecemos a partir dali a fazermos todo o nosso processo de novo, toda a nossa caminhada, buscando o nosso crescimento. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas aplicações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então Jesus não se separou, ele veio entre o povo hebreu, aquele que já acreditava num Deus único e que raciocinava com um Deus único. Aquele povo estava preparado, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual, onde se faz todas as preparações para estabelecer a doutrina de um Deus único. Era o primeiro postulado básico para que Jesus viesse entre esse povo e conseguisse colocar mais informações, trazer mais detalhes. Olha que não foi simples. Quem pegar para ler o livro 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade, Sobre a Mão da Misericórdia, nós vamos ver, nós temos no nosso blog kardec-espiritismo.blogspot.com livros sobre a vida dos primeiros cristãos. Lá você encontra toda a lista dos livros que irão te ajudar a entender todo esse processo de evolução do ser humano. Então, toda essa questão que nós temos que aprender e aprimorar para que as leis divinas se incorporem em nós. Isso, conforme já disse, é um processo difícil, onde a cada momento nós vamos passando por uma etapa de aprendizado, cometemos erros, cometemos acertos, mais uma etapa de aprendizado, cometemos erros, cometemos acertos, mais uma etapa de aprendizado, até que a gente chegue à perfeição. Não vai se dar numa única existência. Teremos várias existências para nos aperfeiçoarmos. E principalmente entendermos que todos somos filhos de Deus. E é importante lembrarmos que todas as dificuldades que vive o povo africano, eles são, muitas das vezes, europeus que estão lá reencarnados para aprender ou reaprender. E muitos europeus que estão lá cumprindo seus deveres, buscando o seu processo evolutivo, são africanos que estão lá para aprender ou reaprender, viver dentro daquela comunidade, dentro daquela civilização. Todos nós estamos migrando constantemente. Nós estamos brasileiros, estamos portugueses, estamos judeus, estamos dentro de uma faixa, estaremos em outra, dentro do eterno processo de aprendizado, até que um dia aprendamos a nos reconhecer todos como irmãos. Levar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, depende de como conduzirmos a nossa existência, depende de como mentalizarmos. Primeiro eduquemos nossos pensamentos, nos tornemos melhores no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Aí depois sim, teremos novas oportunidades de realizarmos o bem legítimo da nossa existência. O cumprimento integral das leis divinas, também nós temos que refletir nas leis, no universo inteiro, na Terra inteira, em todo o planeta Terra, mas também no nosso coração, no nosso sentimento. Nós temos que começar a valorizar e a começarmos a interiorizar essas ideias, esses sentimentos. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o seu advento. A autoridade lhe adivinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então ele tinha uma autoridade que era embasada nas suas atitudes, nas suas palavras e principalmente nas suas ações. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios
de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a reconciliação dos destinos humanos. Esse processo de evolução, esse mecanismo de evolução do ser humano, a gente erra até mesmo na hora de ler. Imagina no nosso dia a dia como que a gente vai errar. Sempre como está cometendo falhas, sempre estaremos cometendo algum tipo de erro. E é nesse processo de autoeducação que nós vamos nos valorizar, que nós vamos buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento íntimo, para estarmos um dia realmente sintonizado com o bem divino, com as melhores oportunidades de realizarmos o melhor para Deus. Lembrando que nos já foi deixado por Paulo: tudo o que fizeres aos homens, fazei como se estivessem fazendo a Deus e não aos homens. Então, quer fazer o bem? Estou fazendo o bem a Deus. E aí as coisas acontecerão normalmente. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido no sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que as novas ideias e os novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão do desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. O que o Kardec está colocando aqui? Que quando Jesus trouxe as informações, ele trouxe um basicão, trouxe as ideias que se tornariam o germe para formar as grandes ideias, para formar os grandes ideais. Mas, ao longo do tempo, as coisas iriam se aperfeiçoando, o entendimento humano iria aperfeiçoar, então nós teríamos condições de, diante desses fatos, nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais aptos a estabelecermos um melhor entendimento para aceitarmos com integralidade aquelas leis estabelecidas. Portanto, nós estamos em fases de aprendizado, de compreensão ainda, porque a nossa ciência rasteja. Por mais que tenha descoberto muitas coisas, ela ainda é incipiente. Ela ainda não tem todo o desenvolvimento que nós gostaríamos de ter, principalmente de entender as coisas transcendentais, as coisas espirituais. Mas isso não é ciência, lógico que é. É uma ciência abstrata, é uma ciência subjetiva, mas de resultados concretos. Porque as leis divinas são justas, misericordiosas e sempre nos pegarão na hora mais apropriada para a gente seguir o nosso processo evolutivo. Ainda estamos alcançando esse grau de madureza, estamos procurando aperfeiçoar o nosso entendimento. Existem vários tipos de discriminação na Terra, discriminação por conhecimento, por cultura, por raça, por cor, por sexo, mas é um processo de educação. As leis já punem as pessoas que discriminam. Eles podem discriminar intimamente, no íntimo do seu pensamento, mas não podem verbalizar, eles têm que respeitar. Então a lei evoluiu para nos educar como espíritos imortais. E por isso a gente tem que fazer acender a nossa luz, crescermos como espíritos de luz e estarmos em condições de alcançarmos melhores patamares evolutivos. A misericórdia divina nos convida que procuremos estudar o Evangelho, procuremos raciocinar, principalmente raciocinar sobre aquilo que está sendo falado. Por que eu tenho que acreditar? Por que eu devo ser bom? Por que é importante fazer o bem? Então, um dia desses uma pessoa falou uma coisa interessante. Hoje, quando você fala que faz o bem, que ajuda, vão te chamar de comunista. Então o ser humano precisa de aprender a realmente valorizar e entender que nós estamos aqui para servirmos a Deus. Mesmo trabalhando arduamente no trabalho laboral do dia a dia, como ser humano aqui na Terra, nós temos que dedicar o nosso momento a Deus, temos que dedicar uma parcela do nosso rendimento a Deus para que o mundo seja realmente melhor. Nós temos que começar a fazermos algo melhor. Certa vez
foi perguntado a Rambam já, um jovem budista, atualmente em torno dos 20 anos, ele ficou 8 meses sem comer e sem beber, apenas meditando. Vocês vão encontrar várias reportagens falando sobre isso no YouTube, na internet em geral. Perguntaram para ele qual a explicação dele para o mundo estar tão ruim. Ele olhou para a pessoa que perguntou e falou: olha, vocês não aprendem a ter compaixão, não aprendem a amar, como que o mundo vai ser melhor? Como que o mundo vai melhorar? Então nós temos que procurar entender que para que o mundo seja melhor, nós temos que ter mais amor no nosso coração, termos mais amor pelos nossos semelhantes e agirmos também com mais compaixão, com mais respeito uns pelos outros. Todos nós somos aprendizes, todos nós estamos aqui para aprender, que estejamos melhores. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como uma fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então o Espiritismo é o quê? Uma ciência que vem ligar a religião à ciência e a ciência à religião. Então muitos fenômenos que eram tidos como fantásticos, sobrenaturais, ele nos dá uma explicação, ele nos mostra como podemos interpretá-lo, como podemos entendê-lo, e com isso teremos uma melhor compreensão dessas interações que existem entre o mundo espiritual e entre o mundo carnal. Não é nada de fantasmagórico, não é nada de sobrenatural, pelo contrário, traz para nós fenômenos que eram tidos como muito estranhos, como muito diferentes, até mesmo por algumas pessoas inaceitável. Ele vai trazer para a gente a explicação para que a gente possa entender como esses fenômenos funcionam, como eles se processam e como a gente pode lidar com eles, até mesmo aperfeiçoá-los e educá-los. E essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual se explica de modo fácil. Tudo se explica de modo fácil. A doutrina espírita tem uma explicação filosófica para cada fenômeno que nós normalmente deparamos ao longo da nossa existência. Então, nós podemos filosofar sobre uma série de fenômenos que a gente depara no dia a dia, a nossa condição social, a nossa condição evolutiva, as atitudes das pessoas, porque nós entendemos que existe influenciação espiritual e existe também a influenciação de pessoas para pessoas, de pessoas para espírito e de espírito para pessoas, e muitas das vezes uma mente atormentada acaba agindo baseado quando encontra uma mente muito culpada. Tudo filosoficamente pode ser explicado dentro do entendimento de cada um das possibilidades que nós queiramos dar àqueles fatos. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. No Novo Testamento tem o Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificada nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Primeiro ponto, o Espiritismo ele não tem personificação em uma pessoa. Allan Kardec foi aquele que teve a responsabilidade de agrupar todos os ensinamentos, agrupar todos os dados coletados, colocar em uma ordem inteligível e publicar. Mas quem trouxe essas informações foi um grupo de espíritos, auxiliares de um grupo de médiuns. É assim, de agora para frente, a partir de Kardec, vários e vários médiuns, vários e vários espíritos vêm dando prosseguimento. Logicamente que todas as informações devem passar pelo crivo da razão, do bom senso,
E Kardec deixou bem orientado que tudo deveria ser visto com o prisma da ciência, aquilo que pode ser real, aquilo que tem lógica. E ele deixou uma coisa muito interessante: se um fato for inverdade, é melhor que se elimine em 10 fatos. Se um não for verdadeiro, é melhor eliminar todos os 10 do que admitir uma mentira diante de 9 situações verídicas. Porque a verdade vai vir à tona novamente, mas a mentira, de acordo com o tom que ela for passada, de quem a ouviu, adquire contornos delicados. Os espíritos são as vozes do céu. Desde o início da civilização na Terra, esses espíritos eles vão se comunicando aos seres humanos das formas mais variadas, mais diferenciadas. Muitas das vezes eles vão chamados de deuses, ou de seres soberanos, de santos, tiveram os mais variados nomes, como um mensageiro do além em relação aos homens. E os homens, ao longo da sua existência, tiveram as possibilidades de agir em prol da sua própria melhoria, do seu aperfeiçoamento, de acordo com que tipo de espírito eles tinham em relação. Sócrates, por exemplo, tinha um bom mentor que trouxe para nós uma base filosófica importantíssima para todo o que prevalece até hoje ao longo da história da humanidade. Esse conjunto de seres do mundo espiritual traz para os homens o contributo de suas luzes. Quantas informações a espiritualidade tem nos passado, quantas informações eles têm nos trazido, e muitas das vezes a gente despreza. Posso acreditar? Mas nós temos que então averiguar, pesquisar, fazermos boas leituras. Quando Chico publicou o livro Missionários da Luz, um grupo de médicos foram questioná-lo, dizendo que ele estava errado. Aí o André Luiz chegou e falou assim: não, nós estamos certos. Muito em breve provarão a vocês que nós estamos certos. E aquele grupo de médicos saiu dali um pouco chateado, mas refletindo sobre os fatos. E era basicamente, se estudassem Hahnemann, não teriam dúvida, porque Hahnemann, há mais de 200 anos, já deixou para nós que as doenças são psicossomáticas, que os adoecimentos primeiro surgem em nível mental e emocional, para depois se manifestar no físico. Então, nós precisamos aprender a refletir um pouco mais no que nós esperamos da justiça divina, o que nós esperamos das leis divinas e principalmente da interação entre os espíritos e os seres humanos. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É importante nós entendermos que o Espiritismo ele vem trazer para nós um princípio básico de entendimento do Evangelho de Cristo. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Nós vamos ver, nós temos já postado um estudo sobre o amparo fraternal, onde o André Luiz, orientado pelo Calderaro, nos mostra como que as doenças se manifestam primeiramente no psiquismo. É muito importante a gente ver, porque ali fica mais ou menos claro a gênese de todas as doenças autoimunes, principalmente para entender que é a gênese da AIDS, como que ela surgiu, como que ela é gerada no nosso organismo. Aí vai ter várias versões, respeitamos todas elas, mas nós temos a nossa, o nosso entendimento. A AIDS é gerada a partir de uma consciência muito culpada. Aí depois podemos filosofar uns 2 meses direto sobre todas as outras interações, todas as outras possibilidades. Nada ensina o contrário ao que ensinou Cristo. O Espiritismo, mas vem desenvolver, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos perdidos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração, que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É importante nós entendermos que estamos bem atrasados. O Espiritismo já deveria estar na terra há bem mais anos, mas nós mesmos, em outras épocas, colocamos muitos obstáculos ao seu desenvolvimento, à sua propagação. E hoje, lógico, vamos encontrar esses mesmos obstáculos naquelas pessoas que não nos compreendem. E é muito importante que nós saibamos conversar com nossos irmãos de outras denominações religiosas,
porque todos estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aperfeiçoar nossos entendimentos e nosso conhecimento sobre o Evangelho. O Evangelho é a base segura para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Mas como nós vamos conduzir tudo isso depende de como nós estamos agindo aqui na Terra. As oportunidades nos estão sendo dadas, mas o momento urge. Nós precisamos estarmos atentos em todas as nossas predisposições, como, quando e de que forma estamos conduzindo a nossa existência. Precisamos estabelecer um parâmetro, uma meta, para melhor agirmos, para melhor construirmos o mundo que realmente nós queremos para nós, onde reina a paz, onde reina a sabedoria, reina o amor e, principalmente, a verdadeira fraternidade com o bem legítimo. O item 8, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A ciência e a religião, durante muito tempo na antiguidade, se debatiam com relação à monopolização da verdade. Cada um a seu turno, a seu modo, tendendo, com as suas tendências, querendo o monopólio da verdade. A verdade é uma só, mas nós, a cada época, em cada geração, nós temos uma parcela dessa verdade. Então, a ciência, ao mostrar as verdades naquele momento, naquela época, contradizia alguns postulados que a religião de até então colocava como verdade. E com isso, houve grandes embates, alguns cientistas foram parar na fogueira. E com o Espiritismo vem nos trazer uma nova verdade, uma nova realidade, de uma forma transcendente, e mostrando que a ciência e a religião precisam dar as mãos. Mais do que isso, é necessário que a ciência e a religião dê as mãos, porque se elas não derem as mãos, um cientista sem fé torna-se perigoso no mundo atual. Existem possibilidades enormes na área da física. Então, nós temos que ter ciência e religião. A ciência não pode abrir mão da religião, nem a religião abrir mão da ciência. E o ponto de interseção entre as duas é a doutrina espírita, com todo o seu gama filosófico e com todas as suas possibilidades. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A intolerância é muito complicada. Se as pessoas tornam intolerantes com uma religião com a outra, existem conflitos no mundo atual enormes devido a essa diferença, essa intolerância religiosa. E a incredulidade é outro problema seríssimo que surgiu atualmente na nossa sociedade, porque nossos jovens, até mesmo as pessoas adultas, como que eu vou crer? Eu vejo uma pessoa mutilada no meio da rua, vejo uma pessoa nascer sem braço, sem rim, sem perna, vejo uma pessoa vivendo na extrema miséria, enquanto o outro está em extrema opulência. Por que tudo isso? Como se dá tudo isso? A gente vê uma pessoa ganhar 3 milhões por mês, como é o caso do Neymar, aquela pessoa magrinha, franzina, 3 milhões por mês, enquanto isso é apenas 10% da população tem um salário, tem uma estrutura financeira estável. Em 7 bilhões, apenas 10%. 700 milhões tem uma estrutura financeira estável. Os outros 6 bilhões e 300 milhões não têm essa situação financeira estável. A gente vê um ganhando 3 milhões. A doutrina espírita nos mostra, não queremos dizer que ele é um santo, mas que é uma pessoa que prestou muitos serviços à comunidade no passado e foi pouco remunerado. Então, dessa vez, ele vem recebendo esses benefícios, mas com um compromisso enorme com aqueles que estão em situação de carência, em situação difícil. Certamente, precisa aprender regras de solidariedade,
de ajudar o semelhante, que seria muito interessante que a religião que ele professa, que é uma pessoa religiosa, o ensinasse assim, e principalmente um respeito social, ético e moral, que seria muito importante que ele recebesse esses princípios para dar prosseguimento à sua carreira e trazer alegria principalmente para as crianças, para os jovens, que tanto gostam de futebol e do bom futebol. Então, existe uma lei que interage, que rege a nossa existência. Nossos jovens, nossos adultos, as crianças que estão para nascer, não foram criadas naquele momento da concepção. Ali criou-se apenas o corpo. O espírito já existia e ele veio ao mundo segundo as suas necessidades, segundo as suas possibilidades. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estaria de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A doutrina espírita trouxe para nós informações valiosíssimas, importantíssimas, principalmente nessa relação, nessa interação entre o homem e o mundo dos espíritos. E as interações que existem também entre os nossos corpos, as nossas entidades espirituais. Tudo isso muito bem esclarecido de um ponto de vista filosófico, onde a gente vai poder teorizar sobre vários aspectos, levantar várias possibilidades e talvez até mesmo achar uma resposta, dependendo do caso. Mas sempre estarão com uma beleza incrível as informações para que a gente venha refletir. Por que disso? Como isso? E para que isso? Todas essas informações, ao virem à tona, nos levarão a buscar entender melhor como e de que forma nós vamos agir e interagir ao longo da nossa existência. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena e material. Esse momento material nosso é de edificação do bem, é de edificação de valores espirituais para nosso próprio espírito, que ao desencarnar levará consigo os valores éticos e morais que ele incorporou em si mesmo, assim também como os erros, os vícios e o que fará a grande diferença, que a luz sobreponha as nossas trevas interiores. E com isso, é importante que busquemos fazer o bem na extensão de nossas forças. Hoje vamos conseguir uma parte, amanhã a outra, e no final estaremos recebendo em nós mesmos as consequências dos nossos atos, aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que deixamos de fazer de bom. Portanto, busquemos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para que o mundo de amanhã seja melhor, seja para quando nós voltarmos aqui, seja para nossos filhos, nossos netos, e assim por diante. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovados pelas experiências essas relações, nova luz se fez. A fé revigorou-se a razão. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Quando a doutrina espírita começou com cadeiras andantes. As pessoas faziam reuniões nos salões e as cadeiras, então, andavam, pulavam, batiam. Mas só que tinha um problema. Não era só as cadeiras andarem e bater. Perguntávamos para as cadeiras, elas respondiam. Certa vez um amigo do Kardec chega para ele e fala: olha,
Já temos reuniões onde as cadeiras andam, elas falam, elas respondem e falam, espera aí, a cadeira de madeira, as mesas são de madeira, de ferro, eles não podem falar, a menos que tenha algo mais. E ele começou então a fazer os questionamentos necessários, foi ver, fez a observação e foi tirando o que era de mais ético, de mais moral, de mais sério daqueles fenômenos. Ao longo do tempo, ele conseguiu ter um monte de dados para montar um corpo de doutrina que foi a doutrina espírita. A partir de uma dimensão, de um advertimento, ele buscou a essência e trouxe para nós essa essência, mostrando que nada daquilo ali era sobrenatural. Era apenas uma coisa paranormal, estava fora da normalidade, mas eram perfeitamente entendível e explicáveis dentro do prisma de toda a filosofia espírita, de toda a doutrina espírita. E isso foi a grande vantagem de ter trazido para a gente, foi o grande feito que ele fez, e até hoje, por mais que queiramos dizer que está errado, não conseguimos. Quanto mais estudamos Kardec, mais vemos que a ciência precisa se aproximar dele, na grande maioria das vezes. Raríssimos casos é nós nos aproximarmos da ciência fazendo algumas correções. Então, ele foi 100% certo? Ainda não posso dizer isso, mas que ele acertou muito, ele acertou. E a gente faz essa aproximação no Livro dos Espíritos, que é toda a estrutura filosófica da ciência espírita propriamente dita, e no Livro dos Médiuns, quando ele trata dessa comunicação dos espíritos com os seres humanos, que é de extrema importância, principalmente para quem é da área da saúde, porque vai mostrar as interações que existem entre os espíritos e os homens nas reações das alterações mentais. Mas nisso, nem em tudo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmagam, se tentarem resistir, em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, todas as informações contidas nas obras espíritas, elas serão aproveitadas, irão crescer, vão ganhar corpo, e muitas pessoas precisarão ser arrastadas. Por que arrastadas? Porque elas vão estar negando, vão estar dizendo que não aceitam, vão buscar outras explicações. Nós temos palestras maravilhosas do Divaldo, onde ele explica todos os termos técnicos da parapsicologia em relação aos fenômenos mediúnicos. Então não temos que discutir, cada um no seu momento vai começar a despertar, nós temos que buscar esclarecer aqueles que querem se esclarecer. Nós temos que estudar, temos que orientar nossos jovens médios a estudarem. O Livro dos Médiuns é fundamental, principalmente o capítulo 14, 15 e 16, onde tem toda a síntese dos fenômenos mediúnicos. Estudar, estudar e estudar. E principalmente fazer o bem, trabalhar na seara do bem. Porque se eu me isolo lá em casa, estudo, não procuro trabalhar, não procuro fazer uma obra social, ou me engajar numa luta, numa obra social de uma casa espírita, eu não estou aprendendo para nada. Eu até mesmo tendo interpretações erradas, porque muitos dos nossos conhecimentos são adquiridos a partir do momento que a gente dialoga com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com os nossos colegas, e somos criticados também por aqueles que não vão muito com a nossa cara. Aí eles, olha, esse aqui não pode falar desse jeito, a gente, opa, então tem que corrigir. Então toda essa estrutura que o Kardec deixou para nós é importante que nós observemos e que a gente venha fazer os nossos estudos, que a gente venha procurar aprender. Essa parte é a parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais para frente virão outras e outras informações tão importantes quanto.
Jesus, despertai os políticos para a consciência crítica de responsabilidade frente às leis eternas, ilumine-os para que haja com respeito para com o povo brasileiro. Agora nós vamos para a nova era, as instruções dos Espíritos. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que serviu Deus para se revelar com Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes porque passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens da divindade. Nós não podemos esquecer que Moisés era um príncipe egípcio. Ele foi criado como príncipe, era filho da princesa Termutes. Aí tem toda aquela lenda de ter sido deixado na água, de ter sido acolhido, levado para ser criado entre a família do faraó. E mais tarde ele veio então trabalhar pela libertação do povo hebreu. Mais detalhes sobre Moisés, além do Velho Testamento, lá em Êxodo, nós temos o livro que chama o Faraó Menefitá, onde conta uma outra versão da vida de Moisés e do povo hebreu. E Rochester, ao contar essa saga desse povo egípcio e hebreu, deixa bem claro para nós que os líderes desses povos, eles estavam no judeu, assim como já estiveram egípcios, estiveram romanos, estiveram gregos, se espalharam pela Europa, hoje estão aqui no Brasil, lutando, trabalhando pelo aperfeiçoamento da terra, pela melhoria ética e moral de todos nós. Portanto, é importante observarmos que toda a nossa estrutura filosófica deixada pela doutrina espírita, ela é bem muito ampla, deixa para nós muitas interpretações. Cada um ao seu tempo vai entender e vai acreditar naquilo que lhe é possível. E no passar do tempo, novos aperfeiçoamentos virão, novos entendimentos. Então, esses espíritos que estavam reencarnados entre os hebreus, mais tarde reencarnaram, e também aqueles que estavam entre os egípcios, mais tarde reencarnaram no seio de vários povos, trabalhando o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento daqueles povos. A reencarnação é um processo dinâmico. Ninguém vai ficar estacionado lá no mundo europeu, ninguém vai ficar estacionado no mundo árabe, no mundo africano, nas terras americanas, América do Sul, América do Norte, Central. Nós somos espíritos nômades, vamos onde se faz necessário. O espírito sopra onde quer e você não sabe nem de onde ele vem nem para onde ele vai. Seria uma mensagem que Jesus deixou para nós, mostrando a importância de buscarmos entender que todo o processo evolutivo nosso depende de nós aprendermos melhor todas as informações que nos são passadas. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contém o germe da mais ampla moral cristã. Não tenhamos dúvida. Os 10 mandamentos serão válidos hoje, já foram válidos ontem e amanhã também serão válidos. E mais importante ainda, o seu entendimento deverá ser ampliado, porque hoje nós já temos entendimentos superiores ao que tínhamos no passado. Os comentários da Bíblia, porém, restringem o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada da humanidade tinha a percorrer. Então, a estrada que nós temos para percorrer, estamos percorrendo ao longo desses 3.200 anos, tem aquela base luminar das leis de Moisés. Mas muitas das vezes nós preferimos nos apegar à vingança, nos apegar a outros sentimentos que não o de amor, de solidariedade e principalmente de respeito a Deus e aos homens. A essência dos 10 mandamentos é respeite aos deuses. Respeite aos deuses, não, respeita a Deus e respeite aos homens. Se nós fizermos isso, viveremos uma vida feliz. Mas o nosso egoísmo deixa-nos sempre predispostos a transgredir as leis divinas. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, sendo selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar o inimigo. Notável do ponto de vista da matéria
e mesmo das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. A linguagem espírita falada hoje, poucos entendem, poucos querem seguir. A maioria de nós gostamos daquela ideia do olho por olho, do dente por dente. Mas a ideia do amor fraternal, a ideia do amor por todos incondicionalmente, de fazer oração pelos políticos, isso é para poucos. Mas isso é o que nós devemos procurar fazer. Isso é o que nós devemos procurar colocar em prática no nosso dia a dia. Como nós estamos interagindo com os nossos semelhantes? Diante de Deus, devemos ter o respeito incondicional pelos nossos semelhantes. Perante os homens, devemos buscar ter mais amor, mais solidariedade e mais compaixão. Portanto, faz-se necessário aprendermos a amar, perdoar incondicionalmente. Isso era previsto falarmos isso para aquele povo de 3.200 anos atrás? Não. Quando Moisés colocou dente por dente, olho por olho, ele deu para eles uma noção básica de justiça e de solidariedade. E nós hoje temos que buscar aprender a buscar a valorizar as nossas oportunidades de estarmos aqui na Terra, de amar e perdoar incondicionalmente. Principalmente, aprendermos que o outro é o outro. Ele tem vontade própria, ele tem entendimento próprio, ele toma ações próprias a ele, e nós temos que buscar as nossas ações, nossas atitudes, nosso jeito de ser, pautado naquele evangelho que nós nos predispomos a seguir. Era-lhes necessária uma percepção semimaterial, da qual a que apresentava a religião hebraica, a então religião hebraica, os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a lei de Deus lhes falava ao espírito. Então, as leis rígidas, os holocaustos, as partes mais rígidas da lei, era para falar aos sentidos deles. Ó, cuidado que vai ser ruim para você se você cometer um erro, você vai ser punido até mesmo com a morte. Mas nas 10 mandamentos estava dizendo não matareis. Então, esse paradoxo não era muito questionado naquela época, até porque, se fosse questionado, cairia no processo de transgressão às leis. Mas era necessário que fosse desse jeito naquela época. Hoje já não é mais assim. Embora existam na Terra povos que seguem fielmente aquelas regras, aquelas leis, aquelas formas de agir. É necessário o processo evolutivo deles. Já não faz parte do nosso mais. Aquilo nos aterroriza, nos assusta. Mas embora existam países ultracivilizados do ponto de vista jurídico, que têm conta de pena de morte. Assim como a gente está vendo hoje na Terra notícias desagradáveis de corrupção, de crimes, de assassinato, naquela época existia também. Só que era muito mais do que existe hoje. Hoje nós temos a internet, temos a televisão nos mostrando. Naquela época não tinha. E até porque as pessoas tomavam atitudes de autoagressão, de autodestruição, e as guerras sem fim, por nada, hoje já é bem menos, já estamos entrando numa era próxima a não termos mais guerra. Se Deus quiser, esse dia chegará rápido para nós. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. E uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. E a lei do progresso, a lei a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, essa lei do progresso, ela vai nos conduzir a estarmos melhor. E os princípios do Evangelho serão praticados indistintamente. Espíritos melhores estão vindo a encarnar, muito melhores do que nós, com muito mais conquistas do que nós. Aqueles espíritos imperfeitos que não querem fazer o bem,
que não querem entender a caridade, que não querem entender a importância do amor ao próximo, certamente não terão mais espaço na Terra. Ou nascerão mutilados para defenderem da caridade pública e, com isso, poderem ter mais uma oportunidade aqui na Terra. Mas nem todos que nascem mutilados são dependentes e dependem da caridade pública só porque são espíritos ruins. Muitas das vezes eles vêm assim para nos dar, ou para nos despertar o sentimento de compaixão e de solidariedade. As leis divinas são perfeitas. Se todos nascessem assim e fossem endividados, não teria quem despertasse a compaixão e a solidariedade por eles. Aqueles que estão lá por amor à humanidade, tenham compaixão de nós, emitindo esses pensamentos constantes, esse sentimento íntimo, esses são os sustentáculos daqueles que estão em situação difícil. Então as interações da lei com o ser humano são infinitas. Existem os que vêm em situação difícil por solidariedade aos outros que já vêm por injunção da lei. Nós não podemos definir A e B, então nós temos que ter compaixão igualmente por todos. Mas as leis divinas vêm para serem cumpridas, para que nós tenhamos condições de cumpri-las. Então nós viemos com aquele limite, com aquela necessidade básica para estarmos aqui na Terra fazendo o que for melhor para o nosso processo evolutivo. Tenhamos fé, tenhamos coragem e tenhamos disposição de lutarmos por fazermos o melhor. A questão da Terra ser habitada por espíritos superiores aos que hoje habitam, a gente já pode ver que em determinadas crianças elas têm um entendimento muito maior, transcendem aqueles conhecimentos que os pais possuem. Então, elas começam a estarem despertando para valores transcendentes, para valores maiores. E compete a nós, com toda a nossa imperfeição natural do nosso processo evolutivo, treinarmos, trabalhar por ajudá-los, preparando um bom terreno para quando eles chegarem no processo evolutivo, na sequência da idade, tenham uma base muito boa, muito sólida, muito bem montada para que eles possam estabelecer seus padrões evolutivos, seus padrões de caminhar para a justiça. Segundo a justiça divina, eles caminharem para a luz e conduzir a Terra também para a luz. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esses desenvolvimentos se efetuem sem lutas. Não, aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, está aí o convite. Vamos discutir o bem, sem guerras, sem desentendimentos, mas provocarmos as pessoas para refletir. Deus é justo? Então por que um nasce milionário e outro nasce na miséria? Deus é justo? Por que um nasce com deficiência física qualquer e o outro nasce todo perfeito e às vezes se tenta destruir e se mutilar? Nasce com toda a perfeição e começa a fazer uma série de mutilações no corpo. Se enche de piercing, se enche de tatuagem, tem uns que até tira pedaços do corpo por querer tirar. Começa a querer participar de esportes ultra radicais que caem, sofrem lesões seríssimas. Então a Terra é uma escola, é uma educandária, um hospital e um posto de trabalho. Aqueles que já estão começando a entender-se, enveredar-se para o bem, eles veem a Terra como um posto de trabalho. Começam a trabalhar para a sua própria realização pessoal, de crescimento íntimo e espiritual. Alguns as terras para eles é uma escola. Eles estão aqui brincando, fazendo as polias dele como criança levada, peralta, e acabam colhendo em si mesmos o fruto daquilo que fizeram. Outros estão em educandário. Por exemplo, aqueles espíritos que nascem entre as tribos africanas, entre as tribos de índio, ou dentro de comunidades muito rígidas,
onde eles vão aprender aquilo que é proposto para eles aprenderem. E outros, eles estariam no educandário, aqueles da escola estão aí aprontando. E no hospital, aqueles que nascem com alguma deficiência, aqueles que sofrem os acidentes do caminho, do percurso, acabam ficando tanto hospitalizados no Hospital do Mundo, como hospitalizados no hospital espiritual, devido às suas limitações. Quando sofre um acidente de moto, e aí não pode andar, não pode trabalhar, sente terríveis dores porque causou lesões que não conseguiram reverter, tudo por uma imprudência, por um minuto de imprudência. Então esses estão na escola, agora entraram no educandário, de reaprender, no caso, passando por uma expiação. As provas, segundo você tem uma missão e você tem que cumpri-la. A expiação, você vai e não tem jeito de você fazer nada diferente. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra despertando as pessoas para o amor. O Espiritismo, através de uma razão raciocinada, da fé raciocinada, de uma razão muito bem racionalizada, concluirá essa obra divina. Mensagem do Espírito Israelita, Mulhoso, 1861. Então, esse Espírito traz para nós uma forma diferente de buscarmos entender a realidade da vida, uma forma diferente de buscarmos entender aquilo que a humanidade precisa para despertar, aquilo que a humanidade precisa para caminhar em direção às luzes eternas do amor, da paz e da fraternidade. Todos nós, ao estarmos aqui na Terra, estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, estamos buscando a nossa melhoria. E com isso, se nós estivermos empenhados em fazermos o bem, mínimo que seja, mas aquele que estiver na nossa possibilidade, estaremos sendo construtores de um mundo melhor. Jesus, despertai os políticos para a consciência crística de responsabilidade frente às leis eternas. Ilumine-os para que hajam com respeito para com o Brasil, para com a nação brasileira, para com o povo brasileiro. O que mais nós precisamos hoje, todos nós, não é só os políticos, começarmos a ter mais respeito por nós mesmos, respeito pessoal e transferível, para que nós estejamos dispostos a edificar um país melhor para nossos filhos, nossos netos. Se ficarmos agindo de forma inconsciente e inconsequente, agindo como crianças rebeldes, dando gritos aos campos, sem saber qual o motivo do nosso brado, aí estaremos nos complicando. Nós temos que nos informar, temos que nos raciocinar, mas não buscar a fonte da informação em um só ponto. Ali que está me dando a informação X, mas lá está me dando a informação Y. Vamos interceder todas essas informações e, principalmente, se eu não tenho certeza nem de uma nem de outra, eu peço a Deus que ilumine os homens para que façam melhor, porque assim estaremos sendo artífices de um mundo melhor. Vamos ver agora o item 10. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e varava as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltavam as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. A verdade incontestável veio à tona. Muitos tentam sufocá-la. Somos seres espirituais, seres eternos, que depararemos diante de nós mesmos com a nossa realidade espiritual. Aquilo que houvermos feito de bom será luz para nossas almas. E aquilo que tivermos feito de errado, de ruim, será um ponto obscuro que teremos que reparar. Um momento muito delicado, muito grave também. Precisamos aprender a refazer nosso íntimo. Precisamos aprender a refazer a nossa estrutura psíquica, refazer nossos entendimentos e vermos para onde estamos caminhando com as nossas atitudes. O mundo necessita das boas ações de cada um de nós. Onde quer que estejamos
temos a possibilidade de fazermos o bem, temos a possibilidade de realizarmos algo melhor e precisamos estabelecer uma meta de direcionamento para o bem verdadeiro ao longo da nossa existência. Está em nossas mãos. A possibilidade que temos hoje é ímpar. Façamos o bem legítimo e esse bem legítimo virá nos envolver, virá nos trazer todas as possibilidades de realizarmos o melhor. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduziu-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristão, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Essa mensagem de uma poesia linda, parece que já falamos ontem, apesar de já ter quase 200 anos que essa mensagem foi passada. Se esse Espírito que passou essa mensagem visse hoje todo o desenvolvimento tecnológico sendo usado de forma abusiva pelas trevas, o que ele diria? Pobre almas, ainda estão adormecidas pelo licor do prazer momentâneo, esquecidos de buscar o néctar que alimenta nossa alma para os verdadeiros prazeres do futuro. Aquele quando a gente edifica o bem e os verdadeiros valores para a nossa alma, para nosso espírito imortal. Trabalhemos, pois, dia a dia, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, pelo engrandecimento de nós mesmos, fazendo o bem, buscando servir a Deus incondicionalmente. O mundo é de oportunidades sublimes. Trabalhemos, pois, para que o melhor aconteça em nossas vidas. E com isso, estaremos edificando o melhor para cada um de nós, para todos nós. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos. O mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribado. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas na chegada do esposo. Estamos prevenidos para o que deve vir? Olha a seca, olha a enchente, olha o terremoto. Cada hora anuncia-se uma catástrofe. E nós, como que nós estamos envolvidos em tudo isso? Temos condições de depararmos com a nossa alma se formos chamados hoje mesmo para o mundo dos espíritos? Como reagiríamos? Ao chegar no mundo dos espíritos, estaríamos com a nossa alma tranquila por termos feito o bem ao nosso alcance, no limite de nossas forças? Ou estaríamos chorando as mágoas, perturbados de dúvidas, desacertos e de crimes hediondos deixados de rastro ao longo da nossa caminhada? Precisamos caminhar, precisamos entender, precisamos realizar mais pelo bem. O convite é para todos. Certamente que ainda não trabalho no limite de minhas forças, mas trabalho no limite do que dou conta. Assim vocês, cada um de vocês, edifiquem o bem no limite de suas forças, no limite das suas possibilidades, porque o amanhã será muito bom para aquele que tiver aprendido a fazer pelo outro, pela coletividade, hoje. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, os mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz do humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem o grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, começam para vós e careçam de vós para vós de significação. A cada um a sua lição, a cada um o seu trabalho, a sua oportunidade
o seu desejo de fazer o bem, o seu desejo de realizar o melhor, o seu desejo de ser mais um artífice das obras do bem aqui na Terra. Que cada um de nós possamos aprender a estabelecer uma meta de evolução para o bem, podando nossas arestas, edificando realmente o melhor ao longo de nossas existências. Que saibamos fazer com que a luz do amor, da solidariedade e do bem legítimo brote em todos os corações. Tenhamos compaixão daqueles que erram, tenhamos compaixão daqueles que enveredam para o mundo do crime, porque todos, indistintamente, serão chamados a prestar contas perante o Pai Eterno. E o Deus Eterno, Pai, não é aquele velhinho fofoqueiro que fica tomando conta dos outros. Ele tem leis muito bem estabelecidas que deixam-nos gravados na estrutura psíquica os nossos bons atos e os nossos maus atos. Assim como um caixa bancário, aquele caixa eletrônico, se ele for explodido e destruído, o computador central fica intacto. Mas ele sabe que aquele computador, que aquele terminal foi destruído. Assim, Deus, que uma suprema inteligência, tem em cada um de nós a sua centelha divina, o nosso espírito, ligado a Ele através do tecido sutil da consciência, do tenuíssimos fios de luz dessa centelha divina, dessa potente energia que nos diz: conduza pelo bem, para o amor e para a fraternidade. Se não souberes realizar esse bem, esse amor e essa fraternidade, as leis divinas têm mecanismo seguro de te convencer e de te conduzir onde precisa chegar. E assim, todos nós um dia estaremos chegando diante de Deus com a luz de amor, com a luz de sabedoria, mas depende de cada um de nós darmos o primeiro passo. Depende de cada um de nós começarmos a agir e a caminhar na direção dessa lei sublime, dessa luz maravilhosa que nos conduz e que nos convida ao amor, à solidariedade e à fraternidade legítima. Não constrói a formiga o edifício de sua república e em perceptíveis animáculos não eleva continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos são verdades. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos e a do progresso. Fé. Poitiers, 1861. Então nós precisamos aprender a realizar. Precisamos aprender a construir. Está nas nossas mãos fazermos um mundo melhor. Pelo menos melhor para nós mesmos. E se for melhor para nós mesmos, tem que beneficiar alguém. Porque ninguém vai fazer o bem para si próprio sem beneficiar outras pessoas. É uma interação, é um conjunto de ações, onde todos nós somos convidados a realizarmos o melhor possível, uns pelos outros. Jesus abençoe o povo brasileiro, derrame vossa luz sobre nossas mentes para agirmos com responsabilidade, compaixão, frente às leis eternas. A mensagem de Santo Agostinho é um dos maiores vocalizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais se deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Então, Santo Agostinho, diante dessa alta vida que ele estava levando, aproveitando as coisas do mundo, ele sente em um dado momento uma vibração, passa a ter um novo entendimento, começa a refletir por um novo ângulo e muda totalmente a sua vida. Começa a se dedicar ao bem, se dedicar ao cristianismo, deixou vários textos, vários livros, que serviu de base para sustentar a fé daqueles que duvidavam. E ele, mais tarde, vem então, com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo, com todos os seus conhecimentos, ser um dos sustentadores da doutrina espírita.
mostrando para nós a importância de aprendermos a ter fé, raciocinarmos sobre a fé. E um detalhe, ele teve a humildade de corrigir seus erros, não falando que tal livro ou tal outro estava errado, mas trazendo informações que deixavam bem claro para a gente que ali ele tinha equivocado. Quando no final do caminho de Damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se as notáveis confissões que esse eminente Espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu. Depois da morte de Santa Mônica, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, só essa passagem dele aqui já dá para ver que ele tinha um entendimento da vida futura, não segundo os princípios reencarnacionistas naquele momento, mas trazendo informações importantes para nós podermos entender a transcendência e a frugalidade da vida aqui na Terra. Que ensinamento essas palavras? Que retumbante previsão da doutrina por vindoura? Essa a razão por que hoje, vendo chegar a hora de divulgar-se a verdade, que ele outrora pressentia, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1861. Então todos nós temos esse momento. 63. Todos nós temos esse momento de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, de buscarmos a nossa melhoria e de procurarmos, então, trabalhar pelo bem. Busquemos assim realizar o melhor. Busquemos assim fazermos o possível para que o bem venha até nós. E depende simplesmente de nós trabalharmos um pouco mais pelo nosso aperfeiçoamento e pela nossa melhoria. Assim como Santo Agostinho fez o seu momento de transformação, Paulo de Tarso teve o seu momento de transformação, os apóstolos todos tiveram esse momento de transformação, nós temos o nosso. Comecemos agora, ou deixemos que a dor bata a nossa porta para começarmos a obra. É melhor começarmos de boa vontade esse trabalho de realização. Dá-se-á em Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele se vê com os olhos do Espírito, porque não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelam o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentava nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se demonstra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constitui-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora pedido, proclamando na atualidade, outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, Santo Agostinho, diante de todas as dificuldades que ele enfrentou, ele começou a perceber que ele poderia modificar todo aquele panorama, modificando a si mesmo. Ao chegar no mundo dos espíritos, mais tarde, diante das luzes lançadas pela doutrina espírita, ele veio então trabalhar. Ele veio então começar um novo trabalho, disseminando o cristianismo, mostrando que algumas de suas teorias estavam incompletas, imperfeitas, esclarecendo a humanidade para um mundo melhor. Então, fica claro para nós que em todos os momentos precisamos estabelecer uma meta nova, um novo roteiro, observar nossos erros, nossos acertos. Erramos. Muitas das vezes nós erramos, mas nós temos a possibilidade de acertar.
Certamente que não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, mas podemos agora começar a fazer um novo fim. Para que esse novo fim seja de amor, de fraternidade, de esperança, de luz para todos nós. E assim, nós estejamos um dia na Terra com um coração repleto de amor, de paz e de fraternidade.